Síria. Nós vemos que está ocorrendo uma grande guerra civil na Síria, já faz 6 anos, essa grande guerra civil. E em cima dessa guerra civil surgiu uma crise, uma epidemia, onde há muito sofrimento, fome, mortes. E nós, nesta noite, iremos falar um pouco sobre isso e estar levantando um clamor sobre esse país, para que Deus venha manifestar o teu operar e o teu agir na vida deles. Porque essas pessoas também necessitam de salvação, necessitam ouvir a palavra de Deus, transformação. E a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra do Senhor crê, se ouvires a palavra do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar todo o vosso coração. De repente a situação, buscando a presença do Senhor, tem resposta do céu para a sua vida. E nós vamos falar sobre este país, que é a Síria. Pode passar, a Síria ela tem uma extensão territorial de 185 mil quilômetros, 180 quilômetros quadrados. Uma população de 17.951.639 habitantes. O idioma é a língua árabe, capital Damasco, um país localizado na Ásia Ocidental. Ela fica entre a Turquia, entre o Líbano, entre o Iraque e entre Israel. É mais conhecido como Ásia Ocidental, mas também como Oriente Médio. E o presidente deste país, alguém se puder falar melhor que eu, Bashar al-Assad. Isso? Bashar al-Assad. Amém. Vamos passar? A religião predominante neste país é o sunismo. Os sunitas formam o ramo do Islã. A maioria dos sunitas acredita que o nome deriva-se de uma palavra sunna, que se refere aos preceitos estabelecidos no século VIII, baseados nos ensinamentos de Maomé. Ou seja, é uma ligação entre o sunismo com os muçulmanos e o Islã. Alguns afirmam, porém, que o termo deriva de uma palavra que significa um caminho moderado, referindo-se à ideia de que esse sunismo toma uma posição mais neutra do que aqueles que têm sido percebidos como mais extremas, como é o caso dos xiitas e dos kharijitas. Amém? Próximo. Guerra civil. O que está acontecendo no país da Síria? A guerra civil síria, às vezes referida como revolta síria ou ainda revolução síria, é um conflito interno em andamento na Síria, ou seja, ainda está ocorrendo, que começou com uma série de grandes protestos populares em 26 de janeiro de 2011 e progrediu para uma violenta revolta armada em 15 de março de 2011, influenciados por outros protestos simultâneos no mundo árabe, enquanto a oposição alega estar lutando para destituir o presidente Bashar al-Assad do poder para posteriormente instalar uma nova liderança mais democrática no país. O governo sírio diz estar apenas combatendo terroristas armados que visam desestabilizar o país. Com o passar do tempo, a guerra deixou de ser uma simples luta por poder e passou também a abranger aspectos de natureza sectária e religiosa, com diversas facções que formam uma oposição combatendo tanto o governo quanto umas às outras. Assim, o conflito acabou espalhando-se para a região, atingindo também países como o Iraque e o Líbano, atiçando especialmente a rivalidade entre as religiões. Ou seja, era uma guerra civil somente para lutar para que pudesse ser um país mais liberal, um país mais democrático, mas através dessa guerra, que já durou 6 anos, acabou atingindo outras partes na religião. Outras nações começaram a se levantar contra elas, querendo terra, querendo poder, tudo isso acontecendo por causa do poder. Isso são os prenúncios da volta de Cristo. Jesus disse que quando houvesse guerra, isso era só o começo, mas ainda o povo tinha que estar entendendo, porque a volta de Jesus já estava próxima. Próximo, aqui são as fotos do país da Síria. Aqui são o grupo terrorista do Islã, e aqui é as cidades do jeito que estão ficando. Essa cidade aqui chama Alepo. A capital da Síria é Damasco. Alepo é a cidade mais populosa que tem na Síria. Então ela é uma cidade perfeita, maravilhosa, e hoje ela está desse jeito. A guerra civil está deixando a cidade desse jeito. Vamos passar? Através dessa guerra civil, que era para ser algo para transformar a vida de muitas pessoas para ser um país democrata, atingiu e trouxe uma crise humanitária. O que é isso?
Crise humanitária é uma situação de emergência em que a vida de um grande número de pessoas se encontra ameaçada e na qual recursos extraordinários de ajuda humanitária são necessários para evitar uma catástrofe ou pelo menos limitar suas consequências. Crises humanitárias geralmente caracterizam-se pela privação de alimentação, abrigo, riscos à saúde e à segurança ou ao bem-estar de uma comunidade ou de um grande grupo de pessoas, em uma área quase sempre extensa. Conflitos armados, guerras entre países ou guerras civis, epidemias, crise alimentar, decorrente de seca ou pragas, ou desastres naturais, terremotos, inundações, tsunamis, podem levar às crises humanitárias. E as crises humanitárias têm causado isso, irmãos. Pode passar? Destruição. Era para ser uma guerra civil, pacífica, para mudar o país. Mas através dessa guerra trouxe destruição, falta de recurso médico, porque a cidade está sendo bombardeada e não tem recurso financeiro, não tem recurso médico, não tem recurso alimentar na próxima. E as pessoas querem sair desse país. Eles querem ir para a Turquia, eles querem ir para o Iraque, eles querem ir para Israel. Eles fazem de tudo, juntam tudo que tem e saem desse país porque não aguentam mais a situação que estão vivendo no meio de guerra. E na travessia do mar para chegar a outro país, acontece isso. Próximo. Mortes. Essa cena foi a cena que chocou o mundo. Essa foto. Um pai dentro de um barco com mais de 50 pessoas, atravessando para poder ter uma vida melhor em um outro país, quando o barco tombou e muitas pessoas morreram, e quando chegou na praia ele sobreviveu, e quando ele foi ver, o filho dele já estava morto nessa situação. Ou seja, eles estavam partindo para uma vida melhor, em busca de uma esperança em outro lugar, mas na verdade teve uma frustração por causa dessa guerra, por causa dessas dificuldades. Próximo. Nós nesse momento iremos levantar o clamor por esse país, dentro dessa palavra, de Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos a trazer ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Aleluia. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Você pode levantar um amor por esse país? Isso comoveu a sua vida? Isso não são as coisas que estão acontecendo, que muitas vezes nossos olhos, nós não vamos ter conhecimento disso. Mas muitas vidas estão morrendo, sendo dissipadas por Satanás, por essas guerras, por essas coisas que estão acontecendo de nós como povo de Deus, né? Obedecendo isso, como já foi falado, Senhor, nós devemos orarmos. Nós não podemos ir até lá, vamos orar que Deus possa, né, ajudar essas pessoas, confortar as familiares. Vamos orar?